Olá a vocês, leitores aí da revista Olhar Econômico. Eu sou Flávio Souza, economista e colunista aí da revista. E vamos bater um papo hoje aqui, breve, né, sobre a semana econômica aí que nós tivemos, principalmente em relação ao mercado financeiro, mais especificamente o mercado de renda variável, de valores mobiliários, tá? E essa semana foi uma semana bem tensa, né, com a volatilidade bem alta por conta de vários fatores, mas sem dúvida alguma o que predominou essa semana é a questão da reforma tributária aí, que foi proposta pelo governo na semana passada, mas desde segunda, eu falei com vocês sobre isso na segunda-feira, mas isso foi ao longo da semana aí deixando a bolsa, inclusive, né, a bolsa de valores operando no negativo até ontem. Hoje a bolsa aí operando em alta, e em consequência muito de informações externas que eu vou falar com vocês aí mais à frente. Então, o mercado aí foi conduzido aí pela reforma apresentada pelo governo federal, a bolsa em baixa, como eu falei, até ontem, 1 do 7, a gente tinha a bolsa em baixa ainda, tendo reflexo da questão da reforma, dessa novidade no campo político aí, que não é tão nova assim no Brasil, né? A questão das irregularidades, dos possíveis casos já de corrupção aí apurados aí pela CPI, e também com o governo realmente sofrendo mais pressões, né? E essa pressão que o governo sofre acaba deixando mais incertezas para o futuro, e essas incertezas fazem com que os investidores tendem a dar uma sumida aí. Toda vez que os investidores tendem a dar uma sumida, o dólar tende a dar uma subida, tá? Porque os investidores, principalmente os investidores estrangeiros, eles acabam saindo aí e demandando dólares para isso, tá? Bom, se a gente tiver a aprovação da reforma da Previdência, da reforma tributária, como o governo está querendo, nós vamos ter aí um aumento, né, na tributação. Na verdade, a tributação passaria a haver, né, uma tributação de dividendos, tá? E juros aí, e o fim dos juros sobre capital próprio. Então, as empresas, elas vão repensar a estratégia delas em relação aos proventos. Isso faz com que o mercado ele vai ter mais dificuldade de atrair investidores, né? Porque vai se as empresas pagando mais impostos vão distribuir uma rentabilidade menor, tá? Inclusive, para os investidores, né, também a proposta aumenta a carga tributária, e o mercado não recebeu isso de forma alguma, de nenhuma forma positivamente, tá? E a gente viu que isso dominou o cenário da semana inteira, o mercado aí nesse cenário. Claro que nós tivemos algumas notícias interessantes, como o aumento de alguns postos de trabalho, nada que ainda reverta, né, a quantidade de desempregados aí no Brasil, fruto de tudo que aconteceu aí por conta da pandemia, mas há uma expectativa positiva aí, de certa forma, para a ampliação de postos de trabalho no Brasil. E há também uma expectativa do aceleramento da vacinação no segundo semestre, né? Começou ontem esse segundo semestre, então esse aumento da vacinação, mais pessoas vacinadas, maior abertura da nossa economia, e isso pode fazer com que a gente tenha algum boom aí, principalmente para o mercado em termos de ganho, ainda nesse semestre, antes de fato nós entrarmos no ano eleitoral, que é o ano que vem, que aí realmente volta a volatilidade, volta algumas incertezas, o desenho, né, das estratégias políticas e como vai estar o governo atual e os seus, digamos, rivais aí na candidatura a presidente da República. Então a coisa está começando a se desenhar, isso já está bastante claro para nós aqui no mercado financeiro, beleza? Agora, uma coisa interessante, o Congresso Nacional, né, na Câmara dos Deputados, já há discussões sobre reduzir a tributação de dividendos. Mas essa redução seria em torno aí de 5%, saindo de 20% para 15% aí, tá? Essa tributação, mas o governo já imaginava isso, né? Que a reforma ela ia ter que ir com uma gordura, né? Que eles falam, para reduzir um pouco aquilo que o governo quer de fato.
Somado a essas variáveis, né, da questão da tributação para o mercado, e aí de forma mais ampla, nós tivemos também a questão do aumento da tarifa, da bandeira, né, da bandeira tarifária para a energia elétrica, que foi definida em 52% pela ANEEL, né? Então, e aí a gente está diante de uma crise de oferta, tá? E aí a ideia não, né? A decisão foi justamente o aumento de preço para fazer frente ao aumento de custos. E então, naturalmente, o que vem por aí é pressão inflacionária, porque os produtos, né, aquilo que a gente consome, demanda energia elétrica e com certeza quem produz vai repassar isso para o preço dos seus produtos finais e o governo vai ter que lidar com mais essa variável não tão boa para eles, que é o aumento da inflação, o aumento da energia elétrica vai ocasionar um aumento da inflação e aumento de preços aí, e principalmente de quê? Daquilo que a gente consome, né? Daquilo que alcança a maior parte da população, que é de renda média para renda baixa, que é o consumo de alimentos, tá? Então a gente vai ver aí um aumento do preço de muitos produtos e isso realmente vai fazer com que haja uma instabilidade maior aí em relação ao governo e automaticamente a economia como um todo e principalmente o mercado, né? Quando a gente fala o mercado financeiro, tende a ter alguns sustos aí em relação à bolsa, por exemplo, tá? Nada que faça com que você tenha que sair do mercado, mas inevitavelmente a gente tem que rever alguns pontos aí dentro de carteiras de investimento, de portfólios, para fazer os ajustes dessa nova realidade. Se nós tivermos uma pressão da inflação por conta do aumento da conta de energia elétrica e esse aumento de inflação ficar constatado em um IPCA futuro, então o Banco Central deve o quê? Manter, bom, já está prevista a manutenção da alta da taxa Selic, mas pode ser que o aumento seja maior, tá? Encarecendo mais o crédito e automaticamente inibindo os investimentos internos nas empresas no Brasil. E então o cenário está se desenhando economicamente. Tem uma variável forte que é o crescimento do produto interno bruto. Você tem aí um aumento do número de postos de trabalho, mas as variáveis negativas aí, elas estão tendo uma força macroeconômica maior, tá? Bom, aqui eu anotei, né? Claro que tá todo mundo aí no Brasil inteiro, a bandeira 2 aí vai de R$ 6,24 para R$ 9,49 o quilo, 100 kWh consumido. Então, é um aumento de 52%, galera. É um aumento altíssimo. Isso é um aumento, só pode ser aumento altíssimo. É um aumento aí que realmente com certeza o governo não trabalhava com esse cenário e nem a economia trabalhava com esse cenário aí. E não é por falta, né, de aviso ao longo de décadas, né, que tem que se investir em novas formas de se produzir energia e não ficarmos muito excessivamente dependentes da forma de produção de energia no Brasil, que é a produção hidráulica e não eólica, por exemplo, que a gente poderia estar explorando mais, ou solar, ou a energia térmica, né? Então, de qualquer forma, a gente tem que repensar isso, tá? As políticas públicas em relação à geração de energia no Brasil. Bom, na quinta-feira, dia 1º, nós tivemos aí o super pedido aí de impeachment, né, protocolado aí, e que abalou de vez o humor do mercado e na quinta-feira fechamos em baixa, tá? Então isso realmente tem deixado o mercado de olho, tá? De olho no que pode vir a acontecer. Por enquanto, o governo tem o apoio ali da Câmara dos Deputados, principalmente do presidente da Câmara, e isso deixa o governo confortável, mas eu acho que o governo não deveria ficar confortável, ele deveria pensar em como, de fato, mostrar para a população que esses pedidos não procedem, só que o governo está com bastante dificuldade em relação a isso, para se comprovar ou se deixar claro que não procedem esses pedidos aí. A população, né, tá, digamos assim, muito atenta ao que está acontecendo aí aqui em Brasília, né, aqui na capital da República. Beleza. Bom, o presidente da Câmara, então, ele até deu algumas declarações aí para jornais e tudo mais, afirmando que, bom, não tem nada de novo, e que agora também não seria um bom momento para a economia. Realmente, não seria um bom momento para a economia um processo de impeachment correndo na Câmara aí. Então, realmente tem que se pensar
bastante se devemos ou não ter no Brasil mais um processo de impeachment de um presidente da República, tá? Mas tudo isso fez com que aumentasse a volatilidade no mercado, tá? A volatilidade no mercado aí, ela tem aumentado bastante essa semana, ou aumentou bastante essa semana. E para a gente finalizar nosso papo hoje aí, hoje foi dia de payroll nos Estados Unidos, tá? Que é um indicador muito importante do mercado de trabalho, e isso significa folha de pagamento, tá? E é um indicador muito importante aí esse relatório que é divulgado nos Estados Unidos, tá? E naturalmente, a galera que estava operando na bolsa hoje mais cedo, principalmente você, leitor da revista, que seja investidor também, sempre fique atento no dia do payroll, tá? Porque não é payroll não, né? Payroll. Então, sempre fique atento, porque nesse dia, na abertura do mercado, você tem uma volatilidade muito grande. Então a gente pode ter uma queda muito significativa, depois acaba se recuperando. Mas o resultado foi muito positivo, tá? O resultado foi muito positivo dessa divulgação nos Estados Unidos aí. Deixa eu só até pegar aqui o valor exato do que a gente teve olha só, nós tivemos aí que foram criadas 850 mil vagas, tá? Antes da previsão de 706 mil vagas aí. Isso é no mercado americano, galera. Não anima tanto, tá bom? Isso é no mercado americano, não foi no nosso mercado. Mas de qualquer forma, a economia norte-americana, que ainda é a locomotiva do mundo, indo bem, tá? Então a taxa, no entanto, eles tiveram, olha só, eles tiveram um aumento de vagas de emprego de 850 mil vagas, mas infelizmente lá também teve um aumento do desemprego para 5,9% e eles esperavam que houvesse uma previsão de queda. Bom, de qualquer forma, tira um pouco da pressão, né, de inflação na economia norte-americana, e isso fez com que a Bolsa Brasileira hoje fechasse aí subindo aí mais de 1%. Deixa eu ver aqui, a Bolsa fechando em 1,46%, com 127.506 pontos. Então, isso influenciado aí por essa publicação, tá? Esse relatório, ele são os dados de empregados do mês anterior, tá? Então, sempre no início do mês, no início de cada mês, o governo norte-americano, ele divulga, tá? Essa folha de pagamento aí. Então, por isso que eles falam, é como se fosse uma grande folha de pagamento do país, tá? Então, geralmente, quando sai esse indicador, há uma volatilidade maior no mercado, mas como ele foi positivo na economia norte-americana, acabou tendo seu reflexo aqui no Brasil, e a Bolsa fechou em alta aí na primeira sexta-feira do primeiro semestre, ou melhor, do segundo semestre de 2021. Então, pessoal, assinantes da revista, é um prazer, assinantes da revista, em breve, né? Já estou antecipando o futuro, mas vocês, leitores da revista Olhar Econômico, um prazer ter vocês aqui, e até semana que vem. Tchau, tchau.